Saúde a todos, irmãos, com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma abordagem acerca do Natal. Nós anteriormente fizemos o primeiro vídeo que já está no nosso canal, onde falamos do ponto de vista histórico relativamente ao Natal, como surge o Natal, como é oficializado como uma festa cristã. E este é o segundo vídeo. Seria muito bom, se você ainda não viu o primeiro vídeo, que pudesse voltar e ver a primeira aula concernente o Natal, não é? Onde nós tivemos que olhar na origem do Natal, a própria palavra de igual modo, a palavra Natal, como surge. E também nós vimos a questão da árvore, não é? Como surge a questão da árvore. Porque hoje, falando da celebração do Natal, a árvore tem um papel fundamental, as pessoas ficam a decorar a árvore, não é? Nós, então, tivemos que abordar como entra a árvore na festa do Natal. Hoje, então, queremos trazer, não é, o segundo vídeo, que vai abordar acerca, não é, da divisão que existe entre os cristãos quando falamos sobre o Natal. Sabemos que não existe uma ideia monolista concernente o Natal, mas existe uma divisão entre os cristãos. Uma ala, não é, que vai defendendo de forma acérrima de que os cristãos não devem celebrar o Natal. E por outro, não é, temos outra ala que vai ponderando, vai chamando a atenção de que não há necessidade de ser radical a tal ponto de encarar que quem celebra o Natal está pecando, está cometendo heresia, está adorando um Deus pagão. Então, começamos nossa aula com esta pergunta: é normal, é legítimo o cristão celebrar o Natal? Qual é a sua resposta antes que você ouve o que eu tenho aqui a dizer? Você pode deixar uma resposta antes de ouvir o que eu tenho aqui a dizer, para posteriormente chegarmos a uma conclusão unânime concernente a essa questão. Bem, estamos em dezembro, não é? O mês em que é celebrado o Natal. E o Natal é uma festa popular do Ocidente. Não é? Fica aqui uma nota de que o Oriente celebra o Natal no dia 6 de janeiro, enquanto o Ocidente celebra no dia 25 de dezembro. E é esta data que se tornou mais popular no mundo inteiro. E nós, os angolanos, estamos, não é, dentro desta celebração, dentro deste dia, celebrando o Natal no dia 25 de dezembro. Esta data tem sido considerada como, digamos, esse dia é considerado como um feriado muito importante, quer para religiosos, quer para os seculares. Os seculares veem no dia do Natal como uma grande oportunidade, um grande período do ano em que se pode fazer negócio, em que o seu negócio pode florescer. Isto por causa da tradição de trocas de presentes. Por outro lado, os religiosos olham para o Natal como um dia especial para celebrar o nascimento virginal de Jesus Cristo, para poder falar sobre o Emmanuel, Deus conosco, momento, dia, não é que nos nasce o nosso Rei, o Deus fazendo-se homem. Então, tanto para o religioso quanto para o cristão, ou seja, para o secular, é um feriado muito importante. Nós devemos notar que a própria palavra Natal, do inglês Christmas, vem de duas palavras antigas, Christus e Maese. Elas significam The Mass of Christ, que em português é literalmente a missa de Cristo. Vem realmente da tradição católica, onde o sacerdote reoferece o sacrifício de Cristo na cruz durante o tempo da comunhão.
Como disse antes, não existe uma ideia monolista concernente o Natal dentro da comunidade evangélica. Existe sim uma divisão. Eu quero apresentar aqui, primeiramente, a posição da ala daqueles que não celebram o Natal. Esses cristãos não celebram o Natal, eles apresentam, vamos aqui dizer, existem 3 razões fundamentais. Não são as únicas, mas são as 3 razões fundamentais que vários debates que vai desenrolando-se no meio evangélico vai estar à volta desses 3 pilares. O primeiro, e mais popular, é por causa da origem do Natal. A origem da celebração do Natal, que tem a sua origem na celebração pagã, de uma celebração do Deus pagão, conforme nós dissemos no primeiro vídeo, não é? Em que o carvalho sagrado era adorado, em que o sol era adorado. Então, os cristãos mais radicais olham para a origem do Natal, tendo conotação pagã, entendem, compreendem de que o cristão não deve celebrar o Natal pelo fato de ter começado na celebração pagã, onde o Deus pagão, o Deus Thor, era adorado. Compreendem eles de que, estando celebrando o Natal, estariam adorando a esse Deus pagão, estariam adorando ao Thor, estariam adorando ao Deus Sol, que era muito comum na antiguidade. A segunda razão é porque esses vão apresentando objeção à celebração do Natal tem a ver com a falta de uma orientação explícita nas Escrituras concernente à celebração do nascimento de Jesus Cristo. Dizem eles de que na Bíblia Sagrada não encontramos nenhuma orientação para celebrarmos o nascimento de Jesus. Muito pelo contrário, o que nós encontramos é a recomendação da celebração da morte, não do nascimento de Jesus Cristo, mas sim da morte de Jesus Cristo através da ceia do Senhor. A ceia do Senhor que vai refletindo a morte e a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles apresentam então a argumentação de que por que celebrar o Natal? Dizendo que estamos a celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E além do mais, justificam eles de que na Bíblia Sagrada as únicas menções concernentes à celebração do aniversário são dos reis pagãos. Temos no Antigo Testamento o aniversário de Faraó e temos no Novo Testamento o aniversário de Herodes. Então, dizem eles, de que se a gente celebrar o nascimento de Jesus Cristo, se celebrarmos o Natal, conforme se tem feito, então nós estaríamos a igualar o Senhor Jesus Cristo a esses reis pagãos. E realmente melhor, não podemos de maneira nenhuma equiparar o Senhor Jesus Cristo com qualquer outro Deus existente. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele é santo. E a palavra santo significa separado. E esta palavra separado, muitas das vezes é compreendida simplesmente no sentido moral, de que Ele não mistura-se com o pecado. Ele é separado do pecado. Mas a palavra santo também tem o sentido de transcendente. Ou seja, Ele é único. Ele é separado de todos, quer da sua criatura, quer de toda a criatura, quer dos deuses inventados pelas mentes humanas. Ele não pode ser equiparado com ninguém. Ele está separado de todos. Ele merece a adoração, merece todo o melhor que pode vir de nós, somente a Ele.
toda honra, toda glória seja dada a Ele apenas. Então ele não pode ser comparado a um Deus pagão, a uma fabricação da mente humana concernente às divindades. Somente Ele é Deus. Então não podemos celebrar do mesmo jeito que os pagãos celebram. Justifica essa ala que é radical contra a celebração do Natal. A terceira razão por que eles dizem que não deve haver celebração do Natal. Exatamente por causa da forma como é celebrado o Natal. Não é? Com razão justificam eles de que a forma como o Natal é celebrado não é visto, digamos, do ponto de vista redentivo. As pessoas não estão comemorando o Emanuel, o Deus que se fez carne. As pessoas veem no Natal como uma oportunidade para poderem enriquecerem-se ilicitamente, para poderem fazer lucros. Inclusive, recentemente fiz uma publicação dizendo de que, vejamos, nessa quadra festiva, as pessoas vão vivendo, embriagando-se, prostituindo-se, adulterando, fornicando, mas ainda assim vão dizer, obrigado Deus, chegamos lá. Ainda alguns vão dizer, graças a Deus, novo ano, nova vida. É um paradoxo. Vivendo de forma desregrada, mas ainda assim dizer, obrigado Deus. Ainda assim apontando, não é? Dizendo implicitamente de que está com as suas atenções viradas para Deus. Então, essa ala vai trazendo uma objeção radical de que não devemos, de maneira nenhuma, celebrar o Natal. Há um distanciamento daquilo que são os princípios bíblicos na quadra festiva. Há um grande distanciamento no próprio Deus, no próprio Natal. Então, eles argumentam, não devemos celebrar o Natal. Porque esse, em vez de ser o dia em que deve relembrar as pessoas sobre o nascimento de Jesus, sobre o Deus que se fez carne, o Emanuel, não. Tem sido uma oportunidade para promover a promiscuidade. Tem sido uma oportunidade para as pessoas promoverem, satisfazerem os seus desejos carnais. Então, essas são as razões fundamentais porque existem cristãos que são radicalmente contra a celebração do Natal. Antes de prosseguir, quero que agora você reflita nesses argumentos e diga-me, eles têm razão ou não? Eu sei que você já tinha uma opinião antes de ouvir essa justificação. Agora eu pergunto, se é que você tinha uma opinião diferente desta, você mudou de opinião? Ou você permanece na sua opinião? E se você já tinha a mesma opinião, eu pergunto, enriqueceu na sua opinião? Mudou alguma coisa? Acrescentou alguma coisa? Como está a sua convicção concernente à celebração do Natal depois de teres ouvido essas justificações? Agora vamos no segundo grupo. O segundo grupo que celebra o Natal. Lembrando de que eu me estou referindo de cristãos lúcidos, cristãos que estudam. Não estou referindo-me daqueles que são levados por qualquer vento que sopra. Não, estou me referindo de pessoas que estudam as Escrituras, estudam a teologia, analisam, refletem. Porque existe muita gente que pode estar em qualquer posição, mas é apenas influência da maioria. Não existe uma convicção. Por esta razão que nós estamos trazendo
não, este vídeo para poder ajudar a colmatar as disputas e ajudar a esclarecer os menos atentos concernente esta temática. O segundo grupo, a segunda ala de cristãos que defendem a celebração de Natal e que trazem argumentos também sólidos. Primeiro, não é? Ou seja, vou apresentar também 3 razões refutando as 3 primeiras razões já apresentadas pela primeira aula. A primeira razão justifica-se de que é verdade que a celebração, não é, do Natal, a celebração do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro é de origem pagã. Não se nega, isso aqui é verídico, conforme já vimos no primeiro vídeo que falamos do ponto de vista histórico. Se você não viu o vídeo, por favor, vai ver o primeiro vídeo. Mas esta ala argumenta de que hoje a celebração do Natal não tem a mesma conotação que tinha antes. Ou seja, hoje quando falamos da celebração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, não se tem em mente adoração ao Deus pagão, mas sim tem-se em mente adoração a Jesus Cristo. Lê-se a Bíblia Sagrada, reflete-se na Bíblia Sagrada, a mensagem transmitida não vem de nenhuma religião pagã, mas se vem das Escrituras. E também argumenta-se de que sobre a celebração do Natal, não é no calendário romano a única celebração que nasce da origem pagã, mas que com o tempo foi transformado, foi mudado. Vejamos que no calendário romano temos outras celebrações. Por exemplo, do inglês, as palavras domingo e segunda-feira. Nós sabemos que domingo em inglês diz-se Sunday. Segunda-feira em inglês diz-se Monday. A palavra Sunday, que é domingo, do inglês, é literalmente the day of the sun, ou seja, em português, o dia do sol. E segunda-feira, em inglês, Monday, é literalmente do inglês, the day of the moon, e em português é o dia da lua. Eram dias dedicados à celebração do sol e da lua. Mas hoje, quando nós, digamos, quando nós vemos ou dizemos Sunday, Monday, nós usamos essas palavras não tendo a conotação que tinha antigamente. Não temos em mente adoração ao sol, adoração à lua. É apenas dias. São apenas dias da semana. Não se trata de adoração, por mais que tenham uma origem pagã. Mas nós hoje fizemos esses dias perderem essa conotação. E também a celebração do nosso Deus no dia em que era celebrado os deuses pagãos é crucial, porque denota a onipotência do Senhor Jesus Cristo. Significa dizer que o Senhor Jesus Cristo é o Deus tão poderoso que é capaz de saquear a casa do inimigo, de entrar na casa do inimigo, que é Satanás, acorrentá-lo e tirar as coisas preciosas
que ele tinha. Porque ele é o Senhor, ele é o poderoso. Também justifica-se de que, conforme encontramos no livro de Atos, no capítulo 10, não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Pedro estava ele no terraço, lhe aparece uma visão com um pano branco em que continha muitos animais impuros. Porém, o Senhor lhe disse para comer. Animais que eram proibidos. Animais que eram tidos como, digamos, impuros. Mas o Senhor disse para Pedro, coma. E Pedro, tentando rejeitar, o Senhor lhe diz, não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Bem, o que você achou desse primeiro argumento? Vamos para o segundo? Ok. O segundo argumento que esta ala que celebra o Natal, que é a favor da celebração do Natal, traz é: não temos, na verdade, sim, uma ordem explícita na Bíblia Sagrada concernente à celebração do nascimento de Jesus. Não temos uma ordem explícita. Porém, não temos nenhuma ordem para não celebrarmos. Não temos nenhuma proibição da celebração do nascimento de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Nós sim temos, apesar de não haver ordem, nós temos referências bíblicas, temos narrativas, temos eventos que mostram que é da vontade de Deus, que é muito normal. Deus se alegra quando nós celebramos o nascimento de Jesus. Como podemos justificar isto? Podemos justificar em Lucas, no seu capítulo 2, verso de 8 a 12. O que é que nós temos ali? Ali nós temos o registro da adoração dos pastores quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. Os pastores adoraram o Senhor Jesus. Se alegraram com o nascimento do Senhor Jesus. E também nós temos, ainda mesmo no mesmo capítulo, do verso 13 a 14, nós temos, digamos, o hino do coral angelical. Nós vemos que os anjos, um coral angelical, saiu do céu para vir cantar na terra, porque nos nasceu um menino, que é o Senhor Jesus. Ainda temos em Mateus, capítulo 2, do verso 1 a 11, a oferta dos magos. Os magos trouxeram uma oferta para José e Maria, ou para o Senhor Jesus Cristo. Então, no dia do nascimento de Jesus, nós temos a celebração, sim, quer dos homens, quer dos anjos. Temos alegria no céu e na terra. Com isto, esta ala defende que é muito normal celebrarmos o nascimento de Jesus, não somente a sua morte. A terceira razão que esta ala vai defendendo para tentar responder às objeções daqueles que não celebram o Natal é de que é bem verdade que hoje o Natal tem sido
celebrado de maneira muito devassa. Porém, isso não inibe os cristãos de celebrarem. Até porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja deve fazer de forma coerente, de forma a adorar o Senhor. A igreja deve celebrar o Natal como um dia que nos relembra a libertação do povo de Deus do pecado. E nós devemos nos posicionar removendo o que encontra-se em nós de errado. Nós devemos corrigir as coisas erradas. Nós não celebramos o Natal como o mundo celebra. Nós fazemos as coisas de forma diferente. O fato de o mundo estar a levar as coisas de forma errada. Os cristãos não se prostituem. Os cristãos não bebem. Os cristãos, sim, adoram o Senhor. Lembram-se que o Senhor se compadeceu com eles e se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Essas são as três argumentações que a ala a favor da celebração do Natal vai trazer. E eu pergunto, como estamos até o momento? Qual é a sua posição? Depois de teres ouvido as três argumentações, as duas alas apresentam argumentos fortes. As três alas têm, digamos, consistência na temática, têm grandes objeções e grandes argumentações. Depois de você ter ouvido, qual é a tua posição? Como você está? Bem, eu pessoalmente vou apresentar em que ala eu me posiciono e trarei, não é, as minhas justificações. Mas antes, eu gostava mesmo de saber da sua parte. Como você se posiciona? Bem, deixa eu dizer que, a priori, não é, eu compreendo completamente aqueles cristãos que querem ser, digamos, rigorosamente e distintamente cristãos. Aqueles que querem ser libertos do mundo e qualquer coisa que tenham raízes pagãs. São cristãos que querem uma adoração pura. São cristãos que querem realmente pautar pelas coisas santas. Mas eu não me posiciono do seu lado. Eu não me posiciono da ala que apresenta uma objeção radical contra a celebração do Natal. Sabemos que, no decorrer da história, do tempo, os cristãos foram mantendo posições diferenciadas, com finalidade de trazerem, digamos, uma teologia santa. Se lembram dos valdenses do século XIII? Os valdenses do século XIII na França, eles residiam, viviam no monte, ficavam nas montanhas porque eles queriam distanciar-se do mundo. Queriam não se envolver com as coisas do mundo, por isso é que ficavam isolados nas montanhas. Porém, se esqueceram da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que encontramos em João capítulo 17, que diz:
Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Devemos estar no mundo. Fomos criados por Deus para estar no mundo, mas devemos nos desviar do mal. Devemos orar e vigiar. Devemos estar atentos, sim. Mas não significa dizer que devemos, de forma radical, de forma absoluta, sair do mundo. Não. Não é desse jeito que devemos nos posicionar. Por isso, eu acredito, não é? Estou na ala daqueles que celebram o Natal. Sou a favor dos cristãos que celebram o Natal pelas razões que já foram cá mencionadas. Não daqueles cristãos do oba-oba. Não daqueles cristãos que não estão tão nem ali em estudar os assuntos, as suas crenças, a sua fé. Estudar as suas convicções. Não. Mas sim daqueles cristãos que são consistentes na sua argumentação. Porém, eu creio que celebrar o Natal não é uma questão de certo ou errado. Não é de que quem celebra o Natal está certo e quem não celebra está errado. Não é deste jeito que eu vejo. Nem que quem não celebra está certo e quem celebra está errado. Não é esse meu ponto de vista. Na verdade, é uma questão, não é? De liberdade de decidir se observaremos os dias ou não. Para você compreender melhor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo 14, versículos 5 e 6. Veja o que diz a minha versão. Faz diferença entre dia e noite, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que o faz do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Ou seja, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. De acordo com esses versos, um cristão pode legitimamente separar qualquer dia, incluindo o Natal, para celebrar o Natal, para adorar o Natal. O Natal proporciona para os cristãos uma grande oportunidade, porque no Natal, na temporada do Natal, as mentes das pessoas estão mais propensas em ouvir o Evangelho. O Natal pode ser uma grande oportunidade para se ensinar à igreja a doutrina do nascimento virginal do Senhor Jesus. O Natal pode ser uma grande oportunidade para se ensinar à igreja a respeito do Emanuel, Deus que se fez carne. Sabemos que nós temos ensinado isto é verdade. Mas saiba de uma coisa, para aqueles que são pedagogos, compreendem de que a repetição é um dos grandes métodos para o ensino, porque as nossas mentes são muito frágeis, facilmente esquecem dos ensinamentos, e nós precisamos sempre tirar temporadas para relembrar a igreja sobre a doutrina, as doutrinas fundamentais
das Escrituras. Lembrando de que existem teólogos que trazem argumentação de que a mente humana é tão frágil que, ensinando a igreja sobre a doutrina da graça, eles facilmente vão esquecendo. É necessário que de 30 em 30 anos a igreja realize grandes atividades para ensinar as mentes humanas sobre as doutrinas da graça. Porque por mais que a gente ensine que a salvação é pela graça, as pessoas tendem a inclinar-se nas obras. Talvez, como diz Charles Spurgeon, todos nascemos arminianos. Por essa razão, naturalmente temos tendências arminianas. Naturalmente temos tendência de cair nas crenças e práticas que não refletem os ensinamentos bíblicos. Então, repetição é fundamental. E se anualmente termos um período, uma época, em que relembramos a igreja sobre os ensinamentos do nascimento de Jesus, é fundamental. E em dezembro, no Natal, é mais crucial. O pastor John Piper diz que no Natal o dia ideal para celebrar melhor o nascimento de Jesus. Porque qualquer outro dia não funcionaria, não daria certo. Não daria certo, acredito que ele diz isso pelo fato de o dia 25 de dezembro já se tornou uma tradição universal. Já está na consciência dos homens. E a gente pode, como o apóstolo Paulo, usar qualquer ferramenta ao nosso dispor para podermos levar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o dia 25 de dezembro é fundamental para si lembrar do nascimento de Jesus. Outra razão é que o dia 25 de dezembro pode ser uma grande oportunidade para nós evangelizarmos, para nós falarmos de Jesus Cristo às outras pessoas. Porque as mentes dos homens estão voltadas para a pessoa de Jesus. Estão voltadas para o Natal. Estão mais propensas em ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, a questão da celebração do Natal não é questão de certo ou errado. É uma questão de liberdade e de consciência. Se você não sente uma liberdade de consciência para celebrar o Natal, esteja à vontade a não celebrar, mas não condene quem não celebra, ou seja, quem celebra. E se você celebra, o faça com consciência, como lemos em Romanos 14, 5 e 7. Mas não condene quem não celebra. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de liberdade de consciência. A Bíblia nos dá essa prerrogativa para escolhermos qualquer dia para podermos celebrar o Natal. Embora eu seja a favor, apenas eu tenho algumas recomendações, tenho algumas objeções. É que dia 25 de dezembro, apesar de eu ser a favor da celebração, tem sido banalizado. Quer pelas igrejas, quer pelos seculares. Nós precisamos compreender que nós devemos celebrar o dia 25, celebrar o nascimento de Jesus no dia 25, olhando para Jesus. É muito comum a igreja de hoje ter o cristianismo sem Cristo, religião sem Deus. E nós devemos combater isto no meio cristão. Não podemos viver uma vida vazia de realidade. Precisamos da verdade. Precisamos estar próximo da verdade.
e precisamos celebrar, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Terminamos aqui o nosso debate, o nosso diálogo. Por favor, não esqueça de subscrever-se no canal, de clicar um like ali e para poder nos incentivar a continuar a fazer as nossas gravações, a trazer mais vídeos que possam ajudar o nosso país a crescer, as igrejas evangélicas em Angola a crescerem. Muito obrigado. Estamos juntos.